Agora 11h46, bom dia para você. A polícia prendeu uma quadrilha que aplicava o golpe do empréstimo consignado em São Gonçalo. Era tanta gente envolvida que foi preciso usar um ônibus para levar os suspeitos. A forma que eles agiam acabava convencendo as vítimas. Então, gente, alertem pai, mãe, amigos com as informações que a gente vai passar agora. Não é isso, Marina Araújo? Muito importante. Bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Muitíssimo importante. Já até liguei para minha mãe para falar isso. É o seguinte, o golpe acontecia assim, a pessoa está em casa, recebe uma ligação, o bandido se passa por um funcionário de um banco, aí pergunta para a pessoa se ela tem um empréstimo consignado naquele banco, no X valor. A pessoa diz, não, nunca pedi empréstimo nesse banco. E aí o bandido, então, insinua, né, que a pessoa sofreu um golpe. Então a pessoa, para poder cancelar esse empréstimo no banco, tem que fornecer os dados pessoais, né? Mandar cópia dos documentos com foto. E a pessoa vai e cai nessa, né? Manda todos os dados pessoais e aí com esses dados a quadrilha vai e pede realmente empréstimo em vários bancos, de até R$80 mil, né? A polícia diz que essa quadrilha foi presa, eles trabalhavam assim numa espécie de call center e faziam de 10 a 20 vítimas por dia, né? Eles tinham uma cartilha, inclusive, para seguir durante a ligação, né? A ligação do golpe, né? De bom dia até a hora de se despedir. Eles agiam no escritório em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, mas eles não ligavam só aqui para o Rio de Janeiro, não. Também ligavam para Minas Gerais e para o Paraná. Ontem à noite, 14 pessoas foram presas em flagrante, a maioria mulheres, né? E eles precisaram até de um ônibus para levar todas elas para a delegacia. Cerca de 30 computadores foram apreendidos e também muitos documentos. Essa quadrilha vai responder por crime de estelionato. Agora, a polícia lembra, né, que todos precisam ficar muito atentos, que os bancos não ligam para a pessoa, assim, pedindo dados pessoais, né, número de CPF, número de identidade, documento com foto. Isso não acontece. Então, se a pessoa recebe uma ligação dessa e realmente fica preocupada com o empréstimo consignado e tal, ela tem que ligar para a instituição, né, se a pessoa não puder ir até uma agência bancária, liga para a central desse banco para poder ter as informações e tirar as dúvidas, para não cair nesse golpe do golpe, né? Tentando fugir de um golpe, cai no outro golpe, né, Mariana? Realmente, importantíssimos esses alertas, Marina. É muito comum, né? A gente ouve cada vez mais casos como esse acontecendo. E é uma quadrilha que tinha escritório e cartilha, minha gente. Vê se pode. Obrigada pelas informações. Vou ficar ligado, hein, gente? E também foi preso o homem acusado de esfaquear uma mulher durante um assalto no estacionamento do Shopping Rio Sul, em Botafogo. Vou chamar a Lívia Torres com as informações também ao vivo. Lívia, conta pra nós. Bom dia pra você. Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Depois que esse caso do Rio Sul veio à tona, uma pessoa procurou aqui a delegacia de Botafogo dizendo que ela também pode ter sido vítima desse mesmo homem. Esse episódio teria acontecido em Copacabana em julho e esse homem a teria esfaqueado no rosto. Essa possível vítima vai prestar depoimento aqui na delegacia. Ainda hoje é a previsão dos agentes. Bom, de acordo com o delegado Daniel Rosa, titular aqui da delegacia, no dia desse caso, desse episódio no Rio Sul, esse criminoso ele deixou uma bolsa no local. Ele fugiu e não levou essa bolsa. Dentro dessa bolsa havia alguns papéis e num desses papéis havia ali menção a um bar na Lapa. Os agentes foram até esse bar da Lapa e descobriram que esse homem esteve lá 2 dias antes desse caso no Rio Sul. Só que esse homem, ele retornou a esse bar ali na Lapa, ele retornou lá porque ele achou que ele tinha esquecido os documentos nesse local. Foi então que os próprios funcionários do bar alertaram a polícia e os policiais do Centro Presente conseguiram fazer essa prisão e trazer esse homem para a delegacia. Ele foi identificado como Felipe Thiago Lima Tavares, ele é do Maranhão e tem 26 anos. Por esse caso, ele vai responder por tentativa de latrocínio. O objetivo dele naquele dia, que ele esfaqueou essa vítima, era levar o carro e ele disse em depoimento que ele levaria a vítima e a deixaria num ponto de ônibus em frente ao Shopping Rio Sul. Felipe já tinha passagem por furto e roubo, um no Maranhão e outro que aconteceu no Distrito Federal. Ele disse à polícia que ele estaria morando aqui no Rio de Janeiro há 3 meses. A polícia desconfia um pouco dessa versão, disse que ele em vários momentos no depoimento entrava em contradição. Os agentes acreditam que ele já estivesse morando há mais tempo aqui na cidade e o endereço dele ali, físico, seria na Frei Caneca, seria
o lugar onde ele estaria morando. Ele vai ser levado daqui para a 10ª DP, Delegacia de Botafogo, para o presídio de Benfica. Essa transferência deve ser feita amanhã e ele vai passar por uma audiência de custódia, já que ele vai direto para o presídio de Benfica. Portanto, uma outra vítima, possível outra vítima, né, assistiu ao noticiário, percebeu que esse homem pode ter esfaqueado, tentado esfaquear essa pessoa. A gente até viu uma foto, né, dessa pessoa, ele está com um talho aqui bem no rosto, né, foi esfaqueado no rosto. Felizmente, ele está bem, mas percebeu que se parece muito com esse homem que foi preso. Portanto, é o Felipe Thiago Lima Tavares, do Maranhão, de 26 anos. Mariana, volto com você. E outras pessoas que estejam assistindo agora, identificarem também, importantíssimo ir até a delegacia fazer o registro. Obrigada, Lívia. O Rio de Paz faz hoje um ato em Copacabana em homenagem a Márcio Antônio, o pai que virou símbolo da luta contra a Covid no início da pandemia. O Márcio morreu anteontem de problemas no coração. O Gabriel Barreira está em Copacabana e conta pra gente. Bom dia, Gabriel. Oi, Mariana, muito bom dia para você, bom dia a todos. Agora a ONG Rio de Paz está fazendo essa homenagem ao Márcio Antônio, que virou um dos símbolos da luta pelo respeito às vítimas da Covid-19. A gente estava em junho de 2020, quando a ONG Rio de Paz fez uma grande manifestação aqui, em homenagem, na época, a 40 mil mortos pela Covid. E aí um homem passa derrubando essas cruzes que estão fincadas aqui nas areias de Copacabana. A gente lembra que naquela época tinha uma fake news espalhada nas redes sociais, em aplicativos, dizendo que, na verdade, caixões vazios estavam sendo enterrados. Então, talvez muito influenciado por essas fake news, esse homem, empunhando uma bandeira do Brasil, passa derrubando essas cruzes e aí causou a revolta no Márcio Antônio, taxista aqui do Rio de Janeiro, que tinha passado pela dor mais profunda que um pai pode ter. Ele tinha acabado de perder, 2 meses antes ele perdeu o filho para a Covid, o Hugo, que tinha apenas 25 anos de idade, era um garoto saudável, não tinha nenhuma comorbidade e morreu por essa doença terrível. Claro que naquela época não tinha vacina, a situação era muito mais complicada aqui no Rio de Janeiro. E aí o Márcio virou um símbolo. Ele pediu direito a liberdade de expressão, né, que estava sendo cerceada por essa pessoa que estava derrubando essas cruzes, e também queria homenagear o próprio filho, que afinal de contas tinha morrido há tão pouco tempo. O Márcio Antônio foi enterrado ontem no cemitério do Caju. Ele estava com problemas no coração. Eu conversei com um irmão dele de consideração, o Luiz, que estava até agora há pouco nesse novo protesto da ONG Rio de Paz, no momento que agora a gente caminha para quase 700 mil mortes por Covid-19. E o Luiz estava falando que o Márcio não tinha nenhuma doença aparente, nenhum sintoma aparente, mas que a morte do filho dele e essa luta dele, ele chegou a ser ouvido na CPI da Covid lá no Senado, que essa terrível perda que ele passou acabou muito provavelmente colaborando, ajudando nesse quadro de saúde dele que acabou levando à morte por problemas no coração aos 58 anos de idade. Esse homem que virou um símbolo da homenagem a tantas famílias enlutadas pela Covid-19, que já levou quase 700 mil brasileiros. Mariana. Merece todas as homenagens. Obrigada pelas informações, Gabriel. Vamos para o intervalo? Passa voando. Na volta, as investigações da morte de um mototaxista foi na madrugada de domingo. A família diz que ele foi confundido com um bandido e que o atirador se identificou como PM. E a revolta de uma outra família com a morte do parente, o Rafael da Silva, de 22 anos, em São Gonçalo, foi durante um confronto entre traficantes e policiais. A PM diz que ele foi encontrado perto de uma arma e de drogas. A família nega. E ainda a inauguração do Super Centro Carioca, com médicos especialistas, tudo para diminuir a fila do Cisreg. Vamos acompanhar agora, 11h55. Fica aí, já volto. Agora, 11h58, você vai ver ainda hoje aqui do RJ1, bandidos estão jogando pedras nos ônibus que vão da Zona Oeste para o centro com a intenção de fazer os motoristas pararem. Dessa forma, eles assaltam os passageiros. Olha o que um deles falou. Todo dia a gente passa por uma situação, tá? Tem histórias, né, de pessoas que é acordado com tapa na cara, com coronhada, entendeu? E aí a gente acaba que fica com medo de pegar o meio de transporte que é caro.
Vamos falar ainda do alerta por causa da dengue. O número de casos na capital aumentou mais de 4 vezes este ano em relação ao ano passado. E um grave acidente aconteceu na RJ 106, em Maricá. Uma bandalha provocou a morte de 2 pessoas, outras 3 ficaram feridas. Tudo isso daqui a pouquinho. Agora eu te conto o seguinte, versões diferentes para o mesmo desfecho. A morte de um mototaxista. O nome dele é Leonardo da Silva, morreu baleado em Marechal Hermes. Esse caso envolve um PM de folga e o Bruno Grubert vai te explicar. Parentes e amigos foram para as ruas de Marechal Hermes e protestaram. Eles cobram uma investigação rápida pela morte de Leonardo Lindolfo da Silva, de 30 anos. O mototaxista foi morto na madrugada de domingo, perto do ponto de mototáxi onde trabalhava, na rua Carolina Machado. Os amigos e a família dizem que ele foi confundido com um assaltante que roubou o carro de um motorista de aplicativo. Esse outro mototaxista, que estava na garupa do Leonardo, contou que eles foram atacados depois de voltar de uma lanchonete perto da favela do Muquiço. Esse carro já chegou cantando pneu. Aí quando eu olhei para trás, ele já estava com a arma apontada para a gente do lado de fora. Só deu tempo de eu pular da garupa e começou a disparar. Eu me abriguei atrás do carro, corri, me abriguei. Entendeu? Aí o amigo acelerou, seguiu, mas quando ele virou a rua ali, já estava baleado. Imagens de câmeras de segurança mostram Leonardo passando de moto perto do ponto de mototáxi. E depois, um homem de branco correndo. Testemunhas disseram que 2 homens estavam dentro do carro de onde partiram os tiros. E que este de branco se apresentou como policial militar. O homem que estava na garupa disse que ainda foi agredido e ameaçado pelo policial militar. O Leonardo, depois de ser baleado, conseguiu pilotar por mais ou menos 300 metros, entrou nessa rua e caiu com a moto ali naquele canteiro. O atestado de óbito mostra que ele foi atingido pelas costas e que a causa da morte foi hemorragia interna. A advogada da família afirma que o registro de ocorrência não representa o que aconteceu de verdade. No boletim feito pelo motorista de aplicativo, o caso está registrado como lesão corporal. Ele disse que foi abordado por um bandido armado e obrigado a sair do carro. E que, em seguida, o assaltante assumiu o volante e fugiu. No depoimento, o motorista contou ainda que, enquanto o bandido fugia, o passageiro que ele havia acabado de deixar em casa, de nome Rodrigo, sacou uma arma e atirou 2 ou 3 vezes. E que o passageiro e um outro homem foram atrás do carro roubado. O motorista de aplicativo disse ainda que ouviu mais tiros, mas não sabe dizer o que aconteceu. A advogada da família afirma que o policial militar foi quem atirou e matou Leonardo. E que no boletim de ocorrência não consta essa informação. Rodrigo Dias Blanco, parece que é o nome que está no RO e até o RO está muito mal feito. Precisamos, isso que a defesa hoje da família vai correr atrás para refazer esse RO, para não deixar nenhuma mancha em relação ao caráter do Leonardo e do Gabriel. Já na versão da PM, houve uma tentativa de assalto a um policial militar de folga. Ele reagiu e os suspeitos fugiram. Ainda segundo a Polícia Militar, depois houve um acidente e 2 feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. A Delegacia de Marechal Hermes e a Corregedoria da PM investigam se o acidente tem relação com o assalto. Mototaxistas afirmam que depois do protesto pela morte de Leonardo, PMs fizeram ameaças no ponto de mototáxi. Eles disseram para poder parar com o protesto, porque senão eles iam acabar com o mototáxi. Os pais e amigos dizem que Leonardo nunca teve registros na polícia. Ele era casado e deixou uma filha de 13 anos. Leonardo faria 31 anos na próxima sexta-feira. É difícil de falar assim, porque a lágrima começa a cair. Meu filho era uma criança, pra gente era uma criança, entendeu? Meu caçulinho, entendeu? Trabalhador. Sexta-feira seria aniversário dele, o meu vai ser amanhã. Nós estávamos preparados para fazer uma festa. Olha a nossa festa aí. Meu filho é um pedaço da minha vida. Ele é muito carinhoso. Tem que ver meu celular, cada declaração de amor. Eu só quero justiça, tá, meu filho? A Polícia Civil disse que o caso foi dividido em 2 investigações que correm em paralelo e que, além da Delegacia de Marechal Hermes, a Delegacia de Homicídios da capital também investiga o caso.
O Corpo de Bombeiros não respondeu sobre o suposto acidente citado pela nota da PM, que mostramos na reportagem. Nossa produção não conseguiu contato com o policial militar Rodrigo Maurício Dias Blanco. E em São Gonçalo, uma história que também precisa de respostas. Rafael Luiz da Silva, de 22 anos, morreu baleado na segunda-feira. A polícia diz que ele foi atingido depois de um tiroteio entre PMs e bandidos e que encontrou drogas e armas perto dele. Mas a família diz que ele trabalhava como pintor de carros, que era inocente. O corpo do jovem foi enterrado hoje de manhã. Foi com o rosto estampado numa camisa que a família e amigos se despediram de Rafael Luiz Mota da Silva, de 22 anos. Ele trabalhava desde os 13 numa oficina em São Gonçalo, pintando carros. Rafael é um garoto excepcional, ele é como se fosse um meu filho, cara. Eu tenho o Rafael desde os 13 anos trabalhando comigo. E assim, Rafael nunca se envolveu em nada de errado, sempre trabalhou de segunda a segunda, nunca foi de reclamar, de faltar. A mãe do Rafael fez questão de mostrar os contra-cheques e a carteira de trabalho dele. Era um garoto maravilhoso. Meu filho era trabalhador. Meu filho não usava droga, meu filho não bebia, meu filho não tinha nada envolvimento de droga. Testemunhas contaram que Rafael foi baleado segunda-feira por volta das 8h40 da noite no bairro Santa Isabel, em São Gonçalo. A PM informou em nota que policiais foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados na mesma localidade e que houve confronto. A polícia militar disse ainda que após a troca de tiros, um homem ferido foi socorrido ainda com vida e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu. E que perto do local onde ele foi encontrado, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, uma granada, 1 quilo de cocaína e uma moto roubada. A Corregedoria da Corporação disse que está apurando o caso. A família e moradores contestam essa versão. Eles negam qualquer envolvimento do rapaz com o crime. Disseram também que não houve tiroteio. Você ouviu algum barulho de tiroteio? Em momento nenhum, só o do policial mesmo. Não teve confronto, como eles estão falando, eles já chegaram atirando. O Rafael estava com os amigos conversando, eles pegaram o Rafael pelas costas. Ontem, moradores fizeram um protesto em Santa Isabel contra a morte do jovem. O trânsito ficou parado na região. A polícia disse que reforçou o policiamento da área e que ninguém se feriu. Um dos locais do protesto foi em frente à Escola Municipal Célia Pereira, onde Rafael estudou. A prefeitura decidiu suspender as aulas da unidade. Hoje, as escolas Antenor Martins e Vinícius de Moraes também estão de portas fechadas. Essa manhã houve um outro protesto. Os amigos do Rafael foram de moto até o cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. O enterro aconteceu por volta das 10 horas da manhã. O sentimento dos que vieram aqui para se despedir do Rafael foi de revolta. Rafael era uma pessoa incrível, um menino trabalhador, não era bandido. Ele sempre estava ali com a gente, disposto a qualquer coisa. A gente fez a catequese dia 28, a gente ia fazer crime junto. Ele não merecia se ver, ele não merece ser como bandido, porque ele não é. Ele não é. Eles estão errados e eu quero justiça, porque meu filho era trabalhador, não era vagabundo. A Polícia Civil diz que o caso foi registrado na delegacia de Neves e depois seguiu para o Rio do Ouro, onde a morte aconteceu. Os policiais militares do 7º Batalhão que estavam na ação prestaram depoimento, as armas deles foram recolhidas para a perícia. Além de impedir a entrada de serviços, o tráfico agora está dificultando a passagem dos pedestres. Veja só, você vai ver, moradores do Engenho da Rainha denunciam que construções irregulares estão sendo feitas nas calçadas do bairro. Construções nos locais onde deveriam existir calçadas. Moradores do Engenho da Rainha contam que a cena se repete em várias ruas do bairro, dificultando a passagem dos pedestres. De acordo com as denúncias, isso é recorrente e acontece por ordem do tráfico de drogas da região. Nós, moradores do Engenho da Rainha, pedimos, pelo amor de Deus, ajuda das autoridades públicas. Depois que começaram a construir essas obras irregulares em nossas ruas, está ficando cada vez mais difícil morar aqui.
estão fazendo barracos de todas as formas nas calçadas dos nossos condomínios. Quem mora no bairro conta que as ações dos traficantes começaram há cerca de 3 anos e que há 4 meses as construções irregulares avançaram na rua Vila Bloch. Eles dizem que operadoras de internet e revenda de gás só entram ali com permissão e que os funcionários das concessionárias de água e luz também não conseguem trabalhar. Com a chegada do tráfico de drogas, houve um total abandono do poder público, onde as companhias de água, luz, já não fazem mais as aferições, cobrando contas altas pelas médias, né, deixando os moradores num total problema financeiro. A Colombo não varre mais nem limpa as ruas, a Rio Luz não marca nem troca mais as lâmpadas queimadas, águas do Rio Light não fazem medições e cobram altos valores. Além da rua Vila Bloch, as calçadas foram ocupadas também na rua Valinhos, Hortolândia, Flechal, Pará de Minas e rua Flora Rica. Por questões de segurança, não faz muito tempo que me mudei do Engenho da Rainha. Com a chegada do tráfico, que viabilizou um dos melhores lugares da região, vive um total abandono da prefeitura. O local que antes era uma maravilha virou um verdadeiro inferno. Os moradores contam que já fizeram denúncias para o número 1746 da Prefeitura e que algumas dessas construções irregulares já foram demolidas pelas equipes, mas logo depois elas voltam a aparecer. Em alguns casos, é só a fiscalização ir embora para a obra recomeçar. A gente se sente acuado, impotente, vendo essas obras crescendo às vistas do poder público e ninguém faz nada. A prefeitura vem, tira e quando vira as costas, constrói tudo de novo, voltando tudo a ser como era antes. Ninguém dá uma solução de forma definitiva para essa situação. Tá feia a coisa. A Secretaria de Ordem Pública informou que desde o início do ano já fez 3 operações de demolição de construções irregulares na região e que vai avaliar a denúncia e programar uma operação no local. A Polícia Militar disse que o batalhão do Meier vem fazendo operações na região com o objetivo de retirar barricadas e prender criminosos. O negócio é acelerar esse trabalho aí. O morador está com dificuldade. Nós mostramos aqui no RJ1 uma operação para demolir uma construção irregular no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. A ação, que aconteceu na rua Rubem Braga, foi do Ministério Público do Estado do Rio e da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Nas imagens de onde acontecia a operação, apareceu uma placa da construtora Novolar. A Prefeitura esclareceu que a empresa não é responsável pelo imóvel irregular. A construtora está fazendo um empreendimento no final da rua Rubem Braga, que não tem relação com o alvo dos fiscais. E passageiros que saem da Zona Oeste em direção ao centro do Rio para trabalhar estão com medo de andar de ônibus. Isso porque bandidos têm jogado pedras nos vidros para fazer os frescões pararem e depois assaltar as pessoas. 16 anos de trabalho como motorista de ônibus em linhas da Zona Oeste. E o medo dos assaltos ainda é diário. A sensação é que você já sai do ponto final, já pensa. Você não sabe o que te espera. E eles pegam ali na altura, geralmente de Santa Cruz, paga a passagem normal 1. Quando você cai na Avenida Brasil, ele já entra em contato com outros bandidos e vem armado, te rende, arma na cabeça, na costela e manda você parar. E nisso tem mais 2, 3 bandidos escondidos no mato. Eles entram, botam terror, roubam todo mundo. Celular, leva dinheiro, leva tudo da gente, tudo. Essa semana, um bandido armado levou até a aliança de casamento dele. Cheguei até machucar o dedo, levou o dinheiro do caixa, leva tudo. Segundo os passageiros, a linha 2383, que faz o trajeto Sepetiba-Largo da Carioca, é a mais visada pelos criminosos. Os assaltos acontecem principalmente neste trecho da Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste. Ontem, passageiros sofreram mais um susto durante a viagem. Bandidos atiraram pedras e forçaram o ônibus a parar. O motorista percebeu a ação e acelerou, evitando o assalto. Mas algumas janelas ficaram estilhaçadas. Aí, a altura de Palmares, 2 vagabundos tacaram pedra no ônibus, ó. Tentar assaltar o carro. Estávamos todos dormindo quando a gente acordou com aquele susto, aquele barulho estrondoso e olhamos pro chão, vidro, o pessoal se limpando e o motorista fugiu do local porque se parasse ia ganhar o carro, todo mundo ia ser assaltado. Susto enorme, né, para gente que vem querendo, né, chegar no nosso trabalho com segurança, né, e ser surpreendido com isso.
Esse motorista diz que quase perdeu as contas de quantas vezes passou por isso. 4 assaltos, já fugi de 3. Nesse lugar já foi assaltado uma vez. Já foi assaltado outra vez no Medonha e 2 vezes lá na Guadalupe. Os criminosos já são até conhecidos por quem viaja na linha. Câmeras de segurança dos ônibus flagraram os suspeitos em várias ações. Numa das imagens, um ladrão aparece armado com uma pistola. Os passageiros que vêm da Zona Oeste contam que se sentem inseguros, mesmo pagando caro pela passagem do ônibus executivo, o Frescão. Todo dia a gente passa por uma situação, tá? Tem histórias, né, de pessoas que é acordado com tapa na cara, com coronhada, entendeu? E aí a gente acaba que fica com medo de pegar o meio de transporte que é caro, né? Você paga R$18,50, que é um conforto, quer vir numa tranquilidade, acaba que você não tem. Na volta para casa, o trecho, considerado o mais perigoso pelos passageiros, fica entre a Vila Kennedy e a Carobinha, em Campo Grande, sempre entre as 6 e as 8 horas da noite. Todo final de semana, dia de semana, tá tendo isso e não tem um policiamento para tomar conta de nada. Rio Ônibus informou que o apedrejamento de ontem foi registrado na delegacia e que essa ocorrência mostra às autoridades a necessidade de um olhar mais cuidadoso para o setor do transporte coletivo. A Polícia Militar disse que o Batalhão de Vias Expressas tem atuado para coibir ações criminosas na Avenida Brasil, com patrulhamentos especificamente voltados à prevenção de roubos a ônibus. Um grave acidente na RJ 106 em Maricá foi provocado por uma bandalha. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. A repórter Bianca Chabudé traz os detalhes. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Mariana. Eu estou aqui no local do acidente e por aqui não tem passarela. Então, os moradores eles têm que se arriscar entre os carros para conseguir atravessar a rodovia Amaral Peixoto e chegar aqui no loteamento Manu Manuela, que é onde aconteceu o acidente. O acidente foi por volta das 5 horas da tarde e aconteceu porque uma motorista fez uma manobra irregular para pegar o retorno sentido a Niterói. Quando ela fez isso, ela atrapalhou um motorista que seguia sentido a Maricá. E esse motorista ele foi desviar e acabou atingindo 5 pessoas que aguardavam no canteiro para atravessar. Edson Santos e Cacilda Lírio, de 50 anos, morreram no local. Outras 3 pessoas foram socorridas e estão internadas em estado grave nos hospitais Alberto Torres e Azevedo Lima. Com as imagens das câmeras de monitoramento da cidade, foi possível identificar o veículo e essas imagens foram enviadas para a Polícia Militar de Niterói, que conseguiu deter a motorista. Ela disse que estava indo levar a filha, que tinha sofrido um aborto espontâneo, para o hospital de Niterói. Ela foi levada para a delegacia da cidade, pagou uma fiança no valor de R$5 mil e vai responder por homicídio culposo. Moradores da região reclamam que há tempos eles estão pedindo uma passarela aqui no local e ainda não conseguiram. Eu estou aqui agora com a Tainá, ela que é da Associação de Moradores, presidente da Associação de Moradores. Tainá, esse é um problema recorrente, não é o primeiro acidente aqui na região, né? Boa tarde a todos. Infelizmente, não é o primeiro acidente que nós temos aqui com vítimas, com óbitos. Esse problema é decorrente, vem de há muito tempo já e a gente vem solicitando. Nós vimos pedindo há tempo já alguma resposta, algum posicionamento, né? Infelizmente a gente sabe que é uma rodovia estadual, então a gente sabe da dificuldade, porém nós não podemos nos calar, né? Diante da situação, do cenário que nós tivemos aqui ontem, nós tivemos 5 vítimas, 2 vítimas fatais, pessoas amigas, pessoas queridas, moradores. Se você puder registrar aqui, em todo momento as pessoas atravessam a rodovia, crianças que vão para a escola, pessoas que vão trabalhar no Rio, Niterói, em São Gonçalo. Infelizmente a gente está nessa situação e aguardando uma resposta e aguardando uma solução do nosso poder público. Muito obrigada, Tainá, pela sua participação. Mariana, a gente continua acompanhando essa situação aqui e cobrando do poder público, então, uma resposta para o local. Eu volto com você. Está na cara que alguma coisa precisa ser feita, né? E não é para ter outro acidente para alguém querer se movimentar. Tem que fazer alguma coisa aí, está muito perigoso. Obrigada, Bianca. E quase 2 meses depois do ataque hacker à prefeitura, funcionários do município e várias outras pessoas dizem que alguns serviços estão fora do ar ou instáveis.
O Tiago é arquiteto, ele precisa de um alvará para poder tocar uma obra. Vem correndo atrás do documento há um mês e não consegue. Eu não consigo iniciar o processo de autorização da obra. Então, eu já tenho tudo orçado, já tenho fornecedores prontos, eu não consigo solicitar à prefeitura que ela me diga, olha, você pode fazer essa obra ou você não pode fazer essa obra. Mesmo que eu vá lá com todos os documentos, eles não podem protocolar. Tudo tem que ser pelo sistema digital. Já faz quase 2 meses que os servidores do município, grandes computadores que mantêm os sites e sistemas no ar, foram atacados por hackers. Funcionários da prefeitura dizem que o município não investiu o que deveria na modernização dos computadores e que, como eles rodam com um sistema de 2009, a segurança é precária, ultrapassada. Os hackers aproveitaram a brecha que esse atraso deixou e atacaram. O problema agora é o tempo que o município está levando para se recuperar. Os computadores são de responsabilidade da empresa de informática municipal, a Iplan Rio, que sofre com a falta de pessoal e atualização. Um funcionário enviou uma mensagem para a nossa produção dizendo que a gestão da tecnologia na Iplan foi preenchida com indicações políticas e que os cargos de supervisão na diretoria de sistema foram cortados por falta de verba. Ele conta que os funcionários trabalham muito e não há investimentos. A transparência do município não está 100% disponível. O contra-cheque dos servidores, por exemplo, continua fora do ar. Essa aposentada não vê o recibo de pagamento dela desde agosto. Não conseguimos ver o nosso salário, não conseguimos ver os descontos de plano de saúde, imposto de renda, os outros descontos que vêm. A prefeitura até disponibilizou para a gente ir até a Preve Rio e fazer essa solicitação, mas é uma coisa inviável para algumas pessoas. O Paulo fez 60 anos há pouco tempo e não consegue emitir o cartão de estacionamento do idoso pela internet, nem presencialmente. Coisa simples, uma coisa simplória. Você entra aqui, faz o passo a passo, imprime o cartão e eles autorizam, né? E nem isso eu consigo. Complicou até para os estagiários da prefeitura. A Thalita diz que passou no processo seletivo, mas o contrato, que é bom, não sai. Está atrasando a contratação de novos estagiários, atrasando também o processo contratual dos estagiários. Existem estagiários que estão no meio do processo, não conseguem finalizar, porque o sistema não consegue dar baixa no contrato. É um transtorno, né? A prefeitura informou que retomou hoje o serviço do portal Carioca Digital e que as redes de internet voltaram a funcionar em todos os órgãos do município e afirmou que vem trabalhando para recuperar os outros sistemas que sofreram o ataque hacker. Edmilson Ávila, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, gente. Então, muita gente falando ainda de transtornos causados por esse ataque que já tem algum tempo, né? Agora, vamos pensar no futuro, o que vai ser feito para que isso não se repita, né? É isso, Mariana. Quando a gente olha o tempo que a prefeitura está levando para restabelecer esse sistema, reforça aí o argumento da falta de investimento no sistema. Então, o investimento do passado, o que se fez no passado. E dá para a gente olhar para isso, que é no orçamento, Mariana. Você olha para o orçamento. O que é esse orçamento? Só nesse governo? Não, no governo passado também, no governo anterior também, que era Eduardo Paes, se investiu muito pouco. Quando você olha para o orçamento, melhora um pouquinho no ano, depois volta. Então, o que a prefeitura precisa mostrar agora é o tamanho que terá no orçamento para ter um sistema robusto. E olha, esses profissionais agora no mercado são disputados à tapa, são profissionais de alta qualidade, você não encontra no mercado. O mercado hoje cada vez mais exigente em informática, exigente em engenharia da informática. Sistema cada vez mais importante. Sistema cada vez mais robusto e que a prefeitura vai ter que mostrar no próximo orçamento agora quanto vai destinar para ter segurança para o cidadão. Os dados do cidadão estão ali, então você precisa ter segurança para todo mundo e o serviço da população que precisa funcionar sem esta longa espera que nós estamos acompanhando agora. Edmilson, a Prefeitura do Rio inaugurou hoje o Super Centro Carioca de Saúde, com médicos especialistas em Benfica. A expectativa é diminuir a fila do Cisreg, hein? Já são mais de 4 anos esperando por um exame. É um tempo de espera muito longo, tentando realizar, aguardando um exame de Doppler, membros inferiores, se eu tenho problemas circulatórios e preciso desse exame com urgência e até hoje eu não consegui realizar. Nesse tempo, a saúde da dona Cirema piorou e ela precisou entrar em outra fila de outro exame. E também apresentei um problema, dores na coluna lombrosacra e preciso de ressonância magnética
continuo na fila do CISREG há 8 meses sentindo dor, indo e voltando à clínica da família, indo e voltando sem nenhuma solução. Mais de 100 mil pessoas aqui na capital esperam na fila do CISREG por uma consulta com um especialista. E 50 mil pacientes aguardam para fazer exames. Com a promessa de desafogar a fila do CISREG, a Prefeitura inaugurou hoje o Supercentro Carioca de Saúde aqui em Benfica. O investimento foi de 250 milhões de reais e o município diz que o local terá capacidade de fazer 113 mil atendimentos por mês. Começa aquilo que nem a gente acreditava que podia fazer. Nós vamos zerar a fila do CISREG. Serão 582 especialistas. O que já começa a funcionar hoje é o Centro Carioca de Especialidades. Cardiologia, neurologia e odontologia estão na lista de consultas que serão marcadas. Conseguir uma consulta com um especialista é outra dificuldade na rede. Seu Raimundo precisa de um urologista. Está na fila do CISREG desde o 12/4 para ter uma consulta com o urologista. Só existem clínicos na clínica da família. Você não consegue nem realizar o exame e nem ser atendido pela especialidade necessária. A previsão para a inauguração do Centro Carioca do Olho e de diagnóstico com diferentes exames é novembro. Aqueles procedimentos que a gente não tinha como dar conta de maneira mais rápida, a gente vai garantir um agendamento, um atendimento para a população em 30 dias com esse centro funcionando aqui. Ó. Como é que vai funcionar, né? Todos os nossos pacientes, nossos usuários das clínicas de família, quando o médico da clínica de família precisar encaminhar para um especialista, ele vai entrar no sistema, no CISREG, e vai pedir essa vaga. Essa vaga, o paciente vem para cá com hora marcada, atendimento marcado, vai chegar aqui, já vai saber o médico que vai atender ele, com horário. E se precisar de algum exame, esse médico vai poder, na mesma hora, já botar no sistema e marcar lá para os centros diagnóstico, oftalmológico, e a gente vai fazer essa fila andar e zerar a fila do CISREG. A Secretaria Municipal de Saúde disse que seu Raimundo Silva já tem uma consulta com o urologista marcada para o dia 30 de outubro no Centro Carioca de Especialidades, inaugurado hoje. E uma ultrassonografia marcada para amanhã na Clínica da Família. E que a dona Acirema está com o Doppler marcado no INCA no dia 18 de outubro e a Clínica da Família vai fazer uma nova avaliação sobre a necessidade de ressonância. Edmilson, falou em diminuir a fila do CISREG, a gente já se anima, né? Porque a gente mostra tantos casos absurdos aqui. Agora, eu quero saber em que velocidade vai diminuir essa fila? Como é que é o passo a passo? Há muitos anos que nós estamos de olho nisso. Você viu ali, políticos gostam de tratar como nós vamos zerar a fila. Não é bem assim, não é zerar, eu vou chegar lá amanhã, posso fazer o exame amanhã. Não, não é isso. Você vai ter uma média, um tempo médio de espera. Então, tem um investimento aí previsto, que com dinheiro que foi do leilão da SEDAI, de 1 bilhão e 400 milhões. Então, a previsão era essa aqui, para todos os exames, para todos os procedimentos, enfim, oferecidos ali pelo CISREG, em 2022, 90 dias, em 2023, 60 dias, e em 2024, 45 dias. Isso seria um tempo médio. E agora a Prefeitura está apresentando aqui, só para os exames ali, os procedimentos realizados no Centro Carioca de Saúde, um tempo menor ainda, um tempo de 30 dias. Isso é considerado um tempo médio. Mariana, o que a gente precisa perseguir é sempre isso, que a população tenha uma previsibilidade. Olha, eu estou doente, o que nós acompanhamos é, você não sabe o lugar que você está na fila, você não sabe quanto tempo você vai ficar, o tempo de espera, e a sua doença vai se agravando. Então, é isso que está se perseguindo agora. Olha, tem um tempo médio para que a pessoa faça o procedimento. Então, você viu ali que neste centro são 30 dias só para os procedimentos realizados aqui, e este investimento não é, em 2022 agora está valendo isso, é um longo tempo aí até 2024 para atingir todo esse investimento de 1 bilhão e 400 milhões. E aqui atrás, vou chamar a atenção que tem outros procedimentos também, que aí você, em hospitais, cirurgias e tudo mais, chegando aí em 2024 para 45 dias. É isso que a gente precisa perseguir. Essa história de nós estamos numa região metropolitana com falta de atendimentos, história de fila zero, CISREG zero, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Nós teremos aí um futuro de tempo médio. Obrigada, Edmilson. E o Rio em alerta por causa da dengue. Sim, o número de casos disparou. Só na cidade do Rio o aumento foi de mais de 300% esse ano. E o Léo
Ramauá, que tem mais informações para a gente ao vivo. Léo, boa tarde para você. Oi, Mariana, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Rio em alerta, porque de janeiro a setembro a quantidade de casos de dengue já supera em 351% o total de casos de todo o ano passado. Este ano, até o dia 2 de outubro, a maioria dos casos aconteceu, aqui na capital, mais de 4.300. E o destaque vai para a zona oeste aqui da capital. Só na zona oeste, mais da metade dos casos apareceram por lá. A gente mostra na tela para vocês, porque no bairro de Santa Cruz, por exemplo, foram 1.047 casos, uma taxa de incidência de 248 a cada 100 mil moradores. Em Campo Grande e Guaratiba, 1.043 infectados, uma taxa de incidência de 156 casos a cada 100 mil habitantes. A menor taxa no estado foi na região metropolitana 2, que abrange municípios como Niterói e São Gonçalo. E é em Niterói que a Fiocruz tem um projeto em que lança a Aedes aegypti, mosquito com uma bactéria, a Wolbachia. Esses mosquitos com essa bactéria são chamados de volbitos. O que essa bactéria faz? Ela impede que o vírus da zika, chikungunya, febre amarela e também da dengue, esse vírus se reproduza no inseto, no Aedes aegypti. Nesses locais onde foram lançados esses volbitos, que são esses Aedes aegypti com as bactérias, houve uma redução de 70% no número de casos de dengue, 60% de chikungunya e 40% de zika. Mariana? Boa notícia, Léo. Obrigada pelas informações. Priscila Chagas vem chegando com a previsão do tempo, que tem tudo a ver, né, Priscila? Porque não para de chover. Quando chove, a água acumula. Então tem que ficar de olho nessa água que acumula, porque onde o mosquito gosta de colocar os ovinhos. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, gente. E já são 9 dias seguidos com chuva aqui na cidade do Rio de Janeiro. É muita coisa, Mariana. Não dá tempo da água secar. Por isso que o nosso cuidado precisa ser redobrado. E por falar em chuva, a gente ontem que no RJ1 deu alerta de que o estado do Rio de Janeiro, uma parte do estado, estava ali naquela zona de tempestade, com risco de tempestade. Foi o que aconteceu na região serrana, gente. Choveu muito e granizo por lá. Impressionante as imagens. O volume não foi nem tão grande, mas a chuva de granizo surpreendeu os moradores. Vamos lá para Petrópolis ao vivo? Vamos chamar a Priscila Torquato, a sua xará. Ela está ao vivo em Petrópolis. Priscila, boa tarde para você. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Priscila. Eu estou aqui em Petrópolis, no 5º distrito, que é Pedro do Rio. E foi onde a chuva de granizo se concentrou na tarde de ontem, Choveu por volta de 10, 15 minutos, mas pelas imagens vocês conseguem ver que foi realmente impressionante, Foi muito gelo, muito granizo que caiu. Os moradores realmente ficaram assustados. Hoje de manhã eu vim para essa região, encontrei alguns moradores fazendo a limpeza das casas, também colocando lona nos telhados, e eles disseram que foi algo realmente surpreendente. Eu vou pedir o cinegrafista Rogério de Paula para mostrar a situação de um dos telhados, porque num trecho aqui da estrada União e Indústria, numa localidade conhecida como Sete Casas aqui em Pedro do Rio, num trecho de 100 metros a gente conseguiu registrar 10 casas destelhadas. A gente ainda não tem um balanço oficial de quantas casas foram danificadas, mas a gente conversou com alguns moradores, eles ficaram muito assustados, disseram que Defesa Civil e Assistência Social estiveram aqui ontem à noite, ofereceram lonas, colchonete, cesta básica, enfim, trouxeram um pouco de assistência ali de atendimento para os moradores, mas é algo que não é muito normal. Eu conversei com uma moradora que mora aqui há mais de 20 anos nessa região e disse que nunca tinha visto uma chuva desse tipo, com tanta pedra caindo. Uma outra relatou que estava dentro de casa com o marido e de repente começou a chover e pedra de gelo e começou a entrar dentro de casa porque quebraram, as telhas acabaram quebrando e aí continuou chovendo, acabou molhando também o interior das residências. Algumas famílias perderam sofá, colchão, eletroeletrônicos, mas foi algo que durou muito pouco. Até uma praça de pedágio da BR-040, aqui na altura de Areal, que é um município vizinho, teve que ficar interditada preventivamente por 30 minutos. Houve um incidente com uma motociclista, caiu na pista, mas não se machucou, continuou viagem, mas foi uma chuva que as imagens impressionaram, mas não causaram tantos danos assim. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Priscila. Priscila, olha que coisa impressionante. A estrada não parecia nem que fosse no Brasil. Não parecia. E é interessante a gente falar, Mariana, porque ontem eu estava até conversando com a nossa equipe de meteorologistas, eles estavam explicando porque a gente está acostumado a ter chuva de granizo no verão.
E no verão, como tá quente, o granizo cai e derrete muito rápido. Como ontem tava mais fresco, esses dias a gente tá com uma gelo dura, né? As temperaturas estão mais baixas, então demora para o gelo derreter. Por isso que a gente vê as imagens, parecia que era neve. E qual é uma questão? A gente está acostumado a ter chuva de granizo naquelas grandes tempestades de verão, porque tem aquela coisa do ar quente se chocando com ar frio e acaba formando aquelas nuvens que são as cúmulos nimbus que causam a chuva de granizo. Ontem eu tirei essa dúvida com a nossa equipe de meteorologistas. A gente está no inverno, não está tanto calor para poder ter esse gelo. O que o pessoal estava me explicando, que a gente ontem, lembra que a gente comentou que a gente estava recebendo muita umidade da Amazônia? Sim. Essa umidade, esse vento úmido, quando encontrou a região serrana, que é uma região de montanhas, na hora do vento subir para poder passar pela montanha, a montanha é um obstáculo, acabou fazendo uma força maior para poder subir e aí acabou formando essas nuvens, cumulonimbus, que acabaram causando essa chuva de granizos por lá. Hoje, a gente tem previsão de chuva ainda, mas como a quantidade de umidade vindo da Amazônia está menor, gente, isso já é uma boa notícia. A gente continua recebendo umidade do mar, por isso que o tempo ainda continua carregado, a gente continua com chance de chuva a qualquer hora, mas a expectativa para hoje é que a gente não tenha mais temporais. A chance ainda de uma pancada mais forte aqui ou ali, mas menor do que ontem. Ontem a gente estava na zona de tempestade, hoje não mais. É uma boa notícia. Agora, Mariana, eu quero falar sobre as informações de um fugitivo. Tá todo mundo se perguntando o sol seria, onde está caso. Mariana Gross. Nós, inclusive, fizemos aqui esse cartaz procurado. Ó, recompensa. Tá? Recompensa 5 milhões de reais. Obviamente, nós do RJ1 não temos esse dinheiro para dar para você, mas pensa, Mariana Gross, tantos dias sem uma praia, quanto vale um dia de praia no Rio de Janeiro, Mariana Gross? O sol está desaparecido. Saudosa praia. Estamos fazendo uma campanha, se você encontrar o sol em algum lugar, bota nas suas redes sociais, marca ali a gente, hashtag RJ1, hashtag RJTV, que esse moço aqui, gente, ninguém nunca mais viu, nunca mais deu notícia aqui pro Rio de Janeiro. Resta saber, encontrando o sol, vai rolar essa recompensa? Essa recompensa é no máximo um dia de praia. Um dia de praia está valendo muito hoje em dia. Agora mesmo, mas enfim. O dia de praia está valendo muito. Para os próximos dias, será que ele vem? Será que ele vai dar as caras, o sol? É provável que sim, gente. Hoje, máxima de 24, hoje está um dia bem fresco. Hoje o sol está completamente desaparecido, tá? Tá sumidão. Amanhã e sexta serão dias bem mais abafados, Mariana. A gente vai estar, inclusive, acima da média do mês, que é de 29 graus. Amanhã, eu estava conversando agora há pouco com o nosso meteorologista, ele deu uma boa notícia para quem está querendo finalmente encontrar o sol. Qual é? Amanhã o sol deve voltar a aparecer e a gente tem uma chance de chuva só mais pro fim do dia. Porque vai ter a passagem ali de uma nova frente fria, mas a frente fria, Mariana, ela passa na sexta-feira, é uma frente fria com ciclone, é uma loucura. Não vai trazer tanta chuva pra gente, mas na sexta-feira em especial a gente vai ter aquele dia completamente louco. Uma hora abre, outra hora fecha, uma hora o sol aparece, de repente tem chuva. Menino, vai ter pra todos os gostos. Sexta-feira vai ser terrível, mas vai estar abafado. Sábado o solzinho volta, não tem chance de chuva, é o primeiro dia em praticamente um mês. A gente falou sobre isso ontem aqui na reportagem do Diego Aidar, 27 graus. Domingo, à tarde vai chegar uma nova frente fria, vai ser um dia abafado. E na segunda-feira a gente já despenca para 25, já sem sol de novo. Essa primavera está uma loucura, Mariana. E os reservatórios? Tudo na vida tem um lado bom, a gente falou sobre isso ontem, nós não conseguimos mostrar essa arte. Esse ano, esse dia, outubro, a gente está com o nível dos reservatórios em 30%, está maior do que 2021, está maior do que 2020. Já dá um alívio para a gente, pensando que daqui a pouco a gente chega no verão e a gente vai gastar mais energia, vamos precisar de mais água. É aquele famoso ao menos isso. Pelo menos isso. Obrigada, Priscila. Até amanhã, gente. Até amanhã. Tchau. E um homem morreu depois de levar 5 tiros numa briga de trânsito. Foi em São João de Meriti. Depois da confusão, o atirador fugiu do local e eu vou chamar o Gabriel Barreira para saber. Gabriel, já se sabe quem ele é? Mariana, boa tarde para você, boa tarde a todos. O caso foi registrado na 64DP, a delegacia de São João de Meriti, mas a polícia não deu detalhes para não atrapalhar a investigação. O Rodrigo Pucchiarello, de 33 anos de idade, estava saindo de um bar na rua Panamense, em São João de Meriti, com a mulher, na madrugada de domingo para segunda-feira, quando o carro dele bateu no carro dessa outra pessoa.
Os dois saíram do carro, começaram a discutir. O Rodrigo sugeriu que cada um pagasse o seu prejuízo e que seguissem viagem. Mas esse homem teria se revoltado, segundo testemunhas, e aí perguntou para o Rodrigo, ainda segundo essas testemunhas, se o Rodrigo era policial. Ele disse que não. Foi nesse momento que essa pessoa atirou 5 vezes contra o Rodrigo. Um dos tiros atingiu a nuca. A gente tem imagens da tentativa de resgate. O pessoal que estava lá no bar tentou resgatar o Rodrigo, tentou colocar ele dentro de um carro. Ele chegou a ser levado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, ficou internado lá, mas ontem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O nosso produtor Jefferson Monteiro conversou com alguns familiares desse homem, mas eles estão todos muito assustados, não quiseram gravar entrevista e também não quiseram gravar entrevista para não prejudicar essas investigações da 64DP, que está por trás desse caso, para tentar descobrir quem é esse homem e descobrir o paradeiro desse homem que atirou 5 vezes por conta de uma briga de trânsito, Mariana. Um amasso na lataria pago com a vida de uma outra pessoa. Com 5 tiros. É muita violência. Obrigada, Gabriel. Eu vou para o intervalo. Na volta, um intenso tiroteio no Morro do Fubá. E alunos tiveram que buscar abrigo. Você vai ver as imagens do desespero deles. E ainda, faltam professores em escolas estaduais. Aí os professores foram aprovados num concurso há mais de 8 anos. E nada do governo nomear os convocados. E Edmilson vai chegando com os classificados, né? Você sabe, tem 5 mil vagas para capacitação em tecnologia? Daqui a pouquinho eu conto. 5 mil vagas, não vai perder. Fica aí que a gente já volta agora, 12h40. 12h43 e a gente volta a falar com a Lívia Torres sobre a prisão do homem acusado de esfaquear uma mulher no estacionamento do Shopping Rio Sul, em Botafogo. Porque o RJ1 teve acesso a imagens que mostram esse mesmo homem seguindo uma outra mulher. É isso mesmo, Olívia? Oi, Mariana, boa tarde mais uma vez. Exatamente, nós tivemos acesso a imagens do circuito interno ali do estacionamento do Rio Sul. São novas imagens que foram divulgadas. Na primeira imagem que a gente vai ver, dá para ver que uma mulher ela está passando ali por uma área onde as pessoas pagam um estacionamento no Rio Sul. O homem ele está parado ali próximo às escadas rolantes. Quando essa mulher passa, né, em direção ao estacionamento, logo em seguida ele vai atrás. O relógio marca mais ou menos 7 horas e 20 minutos, 7 da noite, 7h20. Ele vai atrás dessa mulher, mas logo que ele segue essa mulher, uma outra mulher vem vindo atrás. De acordo com um delegado responsável por esse caso, esse homem ele temeu a chegada de uma nova mulher, então ele desistiu, mas que na verdade o alvo era essa primeira mulher. Ele estava escolhendo um alvo ali, uma mulher, para que ele roubasse o veículo da mulher e conseguisse sair do shopping. Logo depois, ali mais ou menos por volta das 7h57, 7h58, passa uma outra mulher de short jeans. Aí sim a gente tem acesso à imagem dessa vítima que ele acabou esfaqueando. O momento em que ele ataca essa mulher não dá para ver porque eles estão ali bem atrás de uma pilastra, mas dá para ver o momento em que ela corre e depois que ele corre muito, ele está fugindo ali depois de tentar, né, assaltar essa mulher e acabou esfaqueando ela. A gente lembra que esse homem ele foi preso, é o Felipe Thiago Lima Tavares, ele é do Maranhão e tem 26 anos. Ele foi preso aqui pelos agentes da delegacia de Botafogo, foi trazido aqui para a delegacia e ainda vai passar por audiência de custódia. Isso deve acontecer amanhã no presídio de Benfica. Mariana. Obrigada, Lívia. Alunos de um colégio no Campinho e crianças que estavam na Pastoral da Criança no bairro precisaram buscar abrigo por causa de um forte tiroteio no Morro do Fubá, na Zona Norte. Chamando o Eric Rianelli com as informações. Eric, boa tarde para você. Oi, Mariana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse tiroteio aconteceu por volta das 10 da manhã, ali no Morro do Fubá. O que aconteceu? A Polícia Militar mandou uma nota pra gente, dizendo que policiais do 9º Batalhão, que é o responsável ali pela área, estavam fazendo um patrulhamento, quando homens armados atiraram contra uma equipe ali de policiais que estavam, de fato, patrulhando a região. A Polícia Militar reagiu, então os moradores ficaram muito assustados. A gente tem imagens gravadas no Colégio Souza Marques, que fica ali na Hernani Cardoso. Essas imagens mostram os alunos abrigados, sentados no corredor, esperando a poeira baixar, esperando a situação ficar mais tranquila para conseguir voltar para a sala de aula. A nossa produção apurou que na parte da tarde o colégio só vai ter aulas online à distância. E também temos fotos feitas dentro da Pastoral da Criança, também em Campinho, que mostram aí crianças abrigadas numa sala também, de forma improvisada, esperando os tiros passarem.
A Secretaria Municipal de Educação diz que nenhuma escola municipal da região ou creche fechou por conta desse tiroteio. As aulas continuam normalmente, mas a Secretaria diz que sim, alguns pais preocupados foram buscar seus filhos em casa. Essa região do Fubá, a gente lembra, né, que ela passa por uma guerra entre milicianos e traficantes que se arrasta já há bastante tempo. Na semana passada há 2 semanas, na verdade, houve uma grande operação da Polícia Militar na região, mas por hoje a situação agora é sem tiros, com uma aparente tranquilidade. A gente vai continuar monitorando. Mariana. E continue assim. Obrigada, Eric. Há 2 meses do fim do ano letivo, o governo do estado ainda não nomeou professores que foram convocados para suprir a falta em sala de aula. Esses profissionais foram aprovados em concurso há mais de 8 anos. E não é como se tivesse sobrando professor na rede, né? Muito pelo contrário. O Felipe abriu mão do emprego concursado que tinha em Roraima para voltar para o Rio. Retornei para cá, trocando um cargo efetivo, um cargo permanente, né? Que é para a vida toda, por um outro que é para isso também, né? Ou seja, trocar um efetivo em Roraima por um efetivo aqui, né? Só que até agora estou a ver navios. Ele é um dos 600 professores convocados pelo governo do estado em junho. O Tiago também estava na lista de convocação. Professores que estão aí para poder atender essa galera, para poder atender a sociedade da melhor forma possível. A gente está falando de uma realidade, de um quadro de quase 8 mil professores, né? Sendo que a gente tem quase 13 mil professores aprovados nos concursos de 2013 e 2014. Professores que há 8 anos esperam por uma nomeação continuam à espera. Em abril, a secretaria admitiu que tem 8 mil professores a menos do que deveria. A esperança dos aprovados em concurso aumentou quando houve, em junho, a convocação. Os professores fizeram o exame admissional e acolhimento pela secretaria, mas nenhum deles foi nomeado ainda e não conseguem uma resposta de quando isso deve acontecer. Até agora, não saiu nomeação? Não saiu a nossa posse, os alunos estão sem aula, não saiu uma nova convocação. Ou seja, quando a gente liga para a SEDUC, a única coisa que eles falam é que está no período eleitoral, tem que esperar passar, porque senão vai onerar a folha. Se há uma convocação declarada, assumida, publicada em Diário Oficial e não há uma nomeação, há uma falta de comprometimento. Qual seria a real intenção disso? A Secretaria de Educação se comprometeu a convocar concursados. Em agosto, nós soubemos que os concursados haviam sido convocados, mas não nomeados, ou seja, não tinham começado a trabalhar. É um descompromisso com a formação dos nossos jovens, é negação do direito ao presente e ao futuro para os nossos estudantes. No mês passado, mostramos o caso da escola da Sofia, de 15 anos, que estuda num CIEP em São Gonçalo. Eu não tenho professores de várias matérias, são umas 5 mais ou menos. Eu tenho 20 matérias ao todo e de 5 eu não tenho professor. Tem matéria que eu nem sei sobre o que se trata. Eu não tenho geografia, não tive aula de geografia o ano inteiro, eu não tenho nenhuma noção básica de geografia. Sufoco para os professores que veem um concurso feito há 8 anos escorrer pelos dedos e comprometimento da educação de toda uma geração de alunos da rede estadual de ensino. Os professores perdem, claro, os alunos perdem, a família perde e, bom, a escola que forma. Tá? Se a escola que forma e não tem professor e os alunos estão simplesmente sem aula, todo mundo perde, todo mundo sai perdendo. Eles estão brincando com o nosso futuro, com o futuro das crianças, a gente não sabe mais o que fazer. A gente tem que pensar na educação como projeção do futuro de uma melhora da sociedade. E isso não está sendo observado com carinho, com cuidado devido pelos representantes que deveriam estar fazendo isso, né? Tal qual um professor de matemática, Edmilson Ávila colocou aqui uma conta no telão. Ele vai explicar justamente que conta é essa que dá no negativo aqui no final, né? Maria, tem matemática e tem história. Então, deixa eu contar uma história primeiro, que é o seguinte, que é a história do regime de recuperação fiscal. Então, nós temos aqui esse número 8 mil, a falta, né, de 8 mil professores, a gente vem cobrando isso há muito tempo. Então, agora vem a história. A história que estava no regime de recuperação fiscal não podia aumentar despesas. E aí trocamos de regime de recuperação fiscal, novo regime. Aí acabou. Agora entramos aí no período 6 meses antes de terminar o governo. O atual governo não pode deixar uma despesa continuada para o futuro governador. O caso é que o governador foi reeleito. Então, amanhã terá uma reunião com o Ministério Público, eles querem vencer essa etapa. Então, qual é a etapa? Eles chamaram 600 professores e aí precisa ter a contratação desses 600.
E aí, conversando com o secretário estadual hoje de Educação, Alexandre Vale, ele disse, nós vamos chamar 2.600. Então, vai botar na conta aqui mais 2.000 que eles querem vencer, isso até amanhã. Mas, fazendo a conta aqui, Mariana, olha só, nós ainda estamos perdendo. Então, o que se espera neste momento, Mariana, terminamos aí o período das eleições, enfim, a população creditou ao governador agora, deu a ele mais 4 anos. O que se espera é que agora, neste próximo mandato, que ele acabe com essa conta aqui, ele tem que zerar essa conta aqui em benefício da população. É o que se espera, é isso aqui, Mariana, para que todos os alunos cheguem até uma sala de aula, encontrem lá um professor e que possam aí levar a sua educação à frente. Obrigada, Edmilson. E um projeto social está oferecendo um curso gratuito de gastronomia para moradores de Madureira, de baixa renda. Mas o mais legal é o seguinte, o idealizador da iniciativa já participou de vários projetos sociais, agora ele está transformando a vida de outras pessoas. Foi numa festa de fim de ano da escola que o João, com apenas 10 anos de idade, encarou uma missão de gente grande. Cada aluno precisava levar um prato de doce ou salgado, mas ele não tinha nada pronto em casa. E a mãe trabalhava fora o dia inteiro como empregada doméstica. Então, João resolveu colocar a mão na massa. Eu comecei a fazer o bolo, pegar ali ovo, leite, fermento, açúcar, farinha. Fiz um bolo simples, botei um recheio e estava pronto. Todo mundo da turma gostou, os professores, e perguntaram, pô, João, foi sua mãe que fez? Manda parabéns para ela. Não, foi eu que fiz. Nessa época, João morava na comunidade Nova Divinéia, no Andaraí, zona norte do Rio, e participava de vários projetos sociais. Anos depois, conseguiu entrar na faculdade de gastronomia e nunca mais ficou longe da cozinha. Depois de formado, estudou na França. De volta ao Brasil, adotou um apelido de infância. E o João Batista virou o chefe João Diamante. Foi misturando apenas 4 ingredientes: ovos, açúcar, farinha e fermento, que o João fez um bolo e descobriu a paixão pela gastronomia. Agora, 21 anos depois, ele quer colocar mais fermento nesse bolo e multiplicar essa paixão. Ele criou o projeto social Diamantes na Cozinha. A ideia é oferecer aulas de graça sobre gastronomia para quem tem interesse em trabalhar na área. O objetivo do Diamante na Cozinha é dar uma oportunidade através do conhecimento da gastronomia, que é um campo muito amplo, mas que a grande maioria daqui, obviamente, vem sem emprego, né? Então ela acaba se inserindo no mercado de trabalho, sobretudo com conhecimento, com qualidade. Uma nova edição do curso começou essa semana em Madureira para 100 alunos de baixa renda que moram no bairro. Eles vão ter um mês de aulas práticas e teóricas, todos os dias, meio período. A Adriana, desempregada há 3 anos, correu para se inscrever. Comecei a procurar novas oportunidades e a gastronomia tem sido uma luz no fim do túnel, né? Porque depois que eu fizer esse curso, eu sei que eu vou estar profissionalizada e vou conseguir trabalhar em casa, posso conseguir um trabalho de carteira assinada. O Vinícius divide a mesma cozinha da Adriana. É um dos 240 alunos que já se formaram no projeto. Hoje trabalha como chefe de cozinha e voltou como monitor voluntário. Hoje em dia eu me vejo, quando eu comecei no curso, com a galera aqui. E depois cada um vai evoluindo. Você não vai só para a parte da cozinha. Você pode ser um garçom, você pode ser um gerente, você pode ser um gestor, um fotógrafo. Entre tantas receitas de sucesso, João segue multiplicando o que aprendeu com aquele primeiro bolo que fez para os amigos, lá na infância. O melhor sabor é o da solidariedade. A partir do momento que muitas pessoas que fazem o Diamante na Cozinha são líderes de família e estão sem emprego, e através de um projeto social eles conseguem empreender ou conseguem arrumar seu primeiro emprego, eles são a liderança financeira dessa família, tirando a família da fome e ajudando ao entorno, porque um aluno impacta 5 pessoas ao seu entorno. Nossa, João Diamante está de parabéns, né? Que projeto mais lindo, Edmilson.
Muito bacana. E a gente mostrou aqui, né, Mariana? A gente anunciou essa última etapa aí lá em Madureira, né? A gente disse, olha, vai ter lá. E tá lotado, né? Que bacana. Eu quero saber se tem vaga para chefe de cozinha. Já tô vendo que tem. Então, primeiro eu vou falar, ó, pega o seu celular aí, vai ter o QR Code aqui embaixo já vai botando aí, porque você vai direto para nossa página, né, Mariana? Então, é essa ligação que a gente quer fazer. A gente anuncia curso aqui também para mostrar das vagas. Eu acho que é super importante. Quem não se especializar nesse momento não consegue chegar aqui no mercado de trabalho. Então, a Secretaria de Trabalho e Renda está botando lá vagas, são 676 vagas para várias aqui possibilidades, mas tem para chefe de cozinha também, costureira, copeiro, mecânico. Vou dar uma olhadinha também para curso, Mariana. Se a gente está falando que curso é tão importante, né, que curso é o que vai te levar a uma vaga de trabalho, olha só o que eu estou trazendo hoje, que a gente falou aqui, ó, 5.000 vagas do iFood para capacitação em tecnologia. Isso é fundamental a partir de agora, principalmente para negros, mulheres e pessoas de baixa renda. Então, bora lá, gente. QR Code já está aí para vocês, é só botar. Olha, projeto de arte com 150 vagas. Esse aqui, Mariana, bacana, que é o carnaval começando, Mariana. Olha aí, ó. É curso para fantasias e adereços, justamente olhando ali para frente, porque vai ter mercado para você, para conseguir aí uma posição de trabalho. Maquiagem artística e social, tranças e turbantes, decoração de unhas. Então, é olhando já para o mercado do carnaval, Mariana. Corpo de Bombeiros tem um curso agora, são 40 vagas. Vou chamar a atenção que esse aqui tem custo na inscrição, mas tem aqui, ó, salário inicial de R$ 3.897, com curso para curso de formação de oficiais. Vamos para as vagas agora, Mariana? Mapa Emprego, então. Vamos lá dar um giro pela cidade no nosso Mapa Emprego. Começando em Campo Grande, auxiliar administrativo, Meier, recepcionista, Engenho Novo, vendedor, no Centro, secretária, Copacabana, auxiliar de escritório e na Barra da Tijuca, consultor de vendas. Tem mais aqui emprego ainda, Mariana. Vamos lá com outras possibilidades da Drogas Mil, com 14 vagas, atendente, início imediato, hein, gente? Isso é super bacana, que é início imediato. Chegou, Zona trabalhou. Sul, Zona Norte e Baixada Fluminense. Tem também, olha, Euro Colchões com 8 vagas, vendedor, gerente de vendas e analista de sistemas. Tem aqui também Stone, 5 vagas, auxiliar de atendimento logístico, necessário CNH, deve ser para motorista, né? Capital, Baixada e no sul do estado. Tem mais aqui, Hospital São Francisco na Tijuca com 2 vagas. Mariana, tem estágio também, que é super importante, que é uma porta de entrada para as empresas, que é sempre muito bacana. Faetec, que é o restante de umas vagas que nós encontramos com 64 vagas. Estudantes de pedagogia, hein, gente? Super bacana também, bolsa de R$1.000. Tem também na Bate Brasil 20 vagas, estudantes negros, qualquer graduação, bolsa e benefícios. E tem também na Ocean com 10 vagas, assistente administrativa. Essa é uma empresa de óleo e gás, também no mercado de óleo e gás, também super importante. Companhia de Soluções Logísticas, qualquer graduação também. Tá tudo onde, Mariana? Tá tudo lá no G1, aqui, ó. G1.com.br, a gente já está atualizando, olha, todas as vagas aí. É só clicar e, ó, tentar a sorte. Boa sorte. RJ1 terminou, mas a gente te encontra de novo amanhã. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, gente. Tchau.